Então, mais um belo dia na vida de um programador C. Vocês podem baixar nesse link aqui todo o código-fonte que eu vou usar sobre strings nessa videoaula. A string nada mais é do que uma cadeia de caracteres, então uma série de caracteres do tipo char, no qual o final da string vai ser um barra zero. Então a gente não vai colocar esse barra zero explicitamente, mas na prática ele vai ser colocado lá quando a gente declarar. A gente pode definir um vetor de caracteres ou uma string em C com o char asterisco, com o char e os dois colchetes, para indicar que é um vetor de caracteres. Ou já na hora de declarar, além de usar os colchetes, a gente pode definir o tamanho máximo daquele vetor. Vocês estão notando que eu não estou colocando o tipo string, porque em linguagem C não existe o tipo string. O tipo primitivo que a gente tem que usar para representar um caractere em C é char, e para representar uma série de caracteres a gente vai ter que criar um vetor, ou um ponteiro para um char. Se vocês forem criar uma string que não pode ser modificada, vocês têm que colocar o const antes, na hora de definir, e quando for uma string que vocês podem alterar, vocês definem normal, com colchetes. Vocês podem tanto definir ela com aspas duplas, que nem eu coloquei no exemplo ali do Hello World, ou usar as chaves e já colocar cada caractere na sua devida posição. Lembrando que quando for um caractere só é aspas simples e quando for vários caracteres é aspas duplas, que aí representa uma string de fato. Quando a gente for retornar uma string dentro de uma função, a gente tem que sempre usar o const char e asterisco. Dessa forma a gente vai usar a string de uma maneira segura. Esse tipo de modificação, se eu definir um ponteiro para char e tentar modificar o que tem dentro de uma determinada posição, isso vai me transformar num comportamento não definido. Então a gente não pode fazer isso. Quando a gente for modificar a posição de alguma string, a gente tem que declarar com os colchetes e realmente se tratar de um array. Agora, nesse caso aqui, se eu for ter um texto que eu não vou modificar, eu posso usar o asterisco e tenho que usar o const antes de definir o char. Agora, o que a gente pode fazer é, quando a gente quer modificar o conteúdo inteiro, que é para onde ele está apontando com o asterisco, aí a gente pode fazer. Nesse caso aqui, ele vai deixar com que o foo ali antes estava apontando para o texto hello, agora depois daquela outra linha vai apontar para world. Já no caso de baixo ali, é o exemplo que eu posso modificar, então eu defini que é um vetorzinho, que é um array, e aí eu estou modificando primeiro caractere, que está na posição 0, para y. Na hora de escrever na tela, com a função printf, eu vou usar, no caso de strings, %s. Ali a gente tem duas variáveis, uma é o name, que é uma string, e outra é o age, que é um inteiro, que é a idade. E aí na hora de mostrar no printf, a gente vai usar %s para o name e %d para o age. Aí ele vai mostrar aquele texto que está em comentário ali. Ele vai substituir onde está o %s pela variável string e onde está o %d pela variável decimal inteira. A gente também pode usar o sprintf, que a gente usa para escrever de um jeito formatado a minha string. Então, nesse exemplo aqui de baixo, a gente vai gravar numa variável. Ó. Isso que acontece na prática, a gente joga o que a gente jogaria na tela, a gente passa o que a gente jogaria na tela para uma string, por isso que é sprintf, é string printf. Então, tudo que eu fizer ali do print vai ser jogado em buffer, que é um vetor de caracteres de 50 posições. Então, ali eu estou criando uma string, no qual o %.setf vai receber o valor de pi. O ponto 7 é para dizer quantas casas eu quero depois da vírgula. Se eu não botar o ponto 7, ele vai mostrar o número inteiro. E aí depois eu posso utilizar essa string do jeito que eu quiser, ela já está populada, ela já está com o valor que eu quero ali, que é aquele texto escrito pi igual ao 3.14. Na hora de ler uma string, você tem que ter algum cuidado, não é simples que nem a gente faz com um inteiro, com um float, que é só botar o %d, %f. Quando vocês têm um texto composto, que é o caso de ter mais de uma palavra no texto de vocês, a gente tem que usar essa sintaxe especial que está na linha 7. Se a gente usar só %s, o que acontece é que ele pega só a primeira linha e aí perde o que tem depois do espaço. Vou mostrar para vocês aqui. Então aqui eu vou digitar um texto, estou executando aquele código que eu mostrei antes. Se eu botar, por exemplo, eu sou feliz, ele vai pegar meu texto inteiro ó, e vai mostrar na tela. Perfeito. Agora, se eu modificar aqui esse texto para %s, salvar, o que acontece? A gente executar e botar eu sou feliz novamente, ele vai pegar só a primeira palavra, o que tiver depois do espaço ele vai perder. Então esse é o texto que vocês têm que colocar dentro do Scanf
para ler um conteúdo composto de strings. E é sempre bom dar um F-flush para limpar a cache de leitura, limpar o buffer, senão pode ficar algum lixo lá dentro. A gente pode usar o scanf também, que é parecido com sprintf. A gente está lendo de uma maneira formatada. Então, se eu quero ler, por exemplo, naquele caso ali, eu quero ler um texto, dois pontos e aí dois números, hífen, dois números e hífen, quatro números, que é de uma data. Então eu posso usar o scanf para ler já nessa formatação. Posso usar o strlen, que é uma função de string.h da biblioteca, para dizer a quantidade de caracteres que eu tenho. Posso usar o strn smp para comparar. Então ele vai pegar duas strings que eu vou passar como parâmetro e vai retornar a quantidade de caracteres distintos. Aquele terceiro parâmetro ali do exemplo é o número de caracteres que eu quero testar. Eu tenho a opção também de não passar esse parâmetro, ele vai comparar as duas strings, mas principalmente quando a gente tem strings de tamanhos diferentes é útil. Aqui um exemplo mais completo de comparação de strings. Então ali a gente tem o nosso programa principal, o int main. Eu estou chamando 3 vezes o método compare, que está ali em cima, declarado, no qual eu recebo duas strings constantes. Uso o strcmp para comparar as duas e verifico se é igual a zero, quer dizer que elas são iguais, que vai ser o primeiro caso, os 3 Bs. Agora, se ela for menor, ela vem antes, vai dar um número negativo, significa que ela vem antes alfabeticamente, que é o que acontece ali no segundo exemplo, BBB vem antes de CCC. E se ela for maior, que é o último caso do último else, aí ele vai dizer que ela vem depois, não vai dar um número positivo. Então, alfabeticamente, o BBB vem depois de A. A gente pode concatenar strings com essa função de string.h também, que é strncat. Aquele terceiro parâmetro ali é para dizer quantos caracteres, número de caracteres máximos que eu quero concatenar. E para garantir que a gente não vai ter um overflow, não extrapolar o tamanho da minha string, eu posso usar a função sempre a sizeOf para não dar um número maior do que eu estou concatenando. Então, desse jeito eu consigo verificar se não está extrapolando o tamanho. Uma observação importante, então, quando eu atribuo dois ponteiros, eu não estou de fato copiando duas strings, tá? Eu estou só apontando para uma outra posição, mas eu não estou realmente criando uma cópia dela. Então, é isso que está mostrando aqui no exemplo, né? A gente tem dois inteiros, A e B, então ali sim, quando eu faço B receber A, eu realmente estou copiando o valor. E quando eu altero novamente o valor de A para 20, eu estou alterando somente o que tem em A. Agora, quando eu faço um ponteiro para caractere, que é o que tem em D, receber o C, a gente copia só o endereço de onde está apontando a letra A. O primeiro caractere que eu tenho do vetor de caracteres da minha string C. E quando eu modifico ali C, posição 1 recebe X, que seria o B, vai ser trocado por X. Na prática, a gente está trocando os dois, porque o nosso C continua apontando para a mesma string que é a string C, que é a única string na realidade que existe, né? O ponteiro dele só aponta para um char. Para copiar de fato uma string, eu não posso simplesmente usar atribuição, porque ela não é um tipo simples. É a mesma coisa com qualquer tipo de array, eu não posso fazer isso. Então nesse caso aqui vai dar um erro de compilação. O que eu tenho que fazer é usar a função de string.h chamada strcpy. Então string copy. Essa sim vai pegar o conteúdo que tem no segundo parâmetro e passar para o conteúdo que tem no primeiro. Se a gente souber o tamanho de uma string, é sempre bom a gente usar, tá? Em vez de usar um número fixo, que nem no primeiro exemplo ali, o ideal é usar o strlen para me dar o tamanho certo. Nesse caso, eu não vou ter nenhum perigo de extrapolar o tamanho da string quando eu estiver passando caractere a caractere. E eu também posso usar esse teste para verificar se eu não cheguei no final da minha string usando o /0. Então, quando eu chegar nesse caractere, é porque acabou a minha string. Essa função é muito, muito importante, tá? Quando vocês forem trabalhar com strings em C, ela faz o quê? Ela quebra a minha string em partes. Então, ela faz um split ali, ela quebra. Então, ali, o que eu tenho que passar como parâmetro? A string que eu quero fazer a minha quebra, a string que eu quero testar, e depois a string que eu vou usar como separador. Então, toda vez que ele encontrar esse separador dentro da string, ele vai quebrar. Nesse caso do strtalk, ele vai quebrar a primeira parte e vai me retornar esse vetor já de caracteres. Então ali ele vai quebrar o hello world, daquele jeito ali ele vai quebrar em duas partes. Então no caso um vetor de strings ele pode significar duas coisas, né? Eu posso ter um vetor que os elementos são um vetor ponteiros para caractere, ou um vetor no qual eu tenho vetores de caracteres.
Então, eu posso ter o que tem ali no primeiro exemplo, que é só um ponteiro para achar, que tem vários strings em cada uma posição. Posso ter o que tem ali embaixo, que é como se fosse uma matriz de caracteres, e da mesma forma que tem ali que é equivalente ao que tem ali embaixo. Então, eu tenho essas três possibilidades para fazer a mesma coisa em C. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo um pouquinho mais completo. Então, a gente tem, vamos para o nosso programa principal. Então, aqui eu tenho esse texto, Primeira Guerra Mundial, completa 100 anos, 2014. Eu criei uma função chamada lista palavras. Então, vamos para ela aqui primeiro. Cadê? Tá aqui ela. Eu recebo o texto que eu quero testar e eu vou retornar aqui a quantidade de palavras que eu tenho. Por isso que eu tenho um asterisco. Então é um ponteiro para inteiros, porque quando eu entrar na função e voltar para quem chamou a função, eu vou ter já alterado esse parâmetro. Então eu estou mexendo por referência nessa variável aqui. Primeira coisa que eu faço, contar o número de palavras. Então eu venho para essa outra função auxiliar, percorro todo o meu texto até achar um espaço, até terminar ele. Enquanto tiver espaço em branco, eu vou desconsiderar e vou para o próximo caractere. Se eu cheguei no final, eu somo uma palavra e tento encontrar o início da próxima palavra. E assim sucessivamente. Isso vai me retornar um inteiro com a quantidade de palavras que eu tenho. Já vou salvar na minha variável, que eu vou retornar lá quando eu voltar. Vou alocar dinamicamente com uma alloc um vetor para todas as palavras que eu vou retornar, porque eu vou retornar um vetorzinho com cada uma das palavras que eu tenho dentro do texto. E aqui eu vou finalmente preencher. Então, vou fazer um processo para percorrer novamente, para cada palavra que eu tenho alocar o tamanho que ela necessita e no final da história retornar essa matriz de palavras. No final aqui eu só vou mostrar e no final a última operação que eu vou fazer é liberar esse espaço de memória que a gente tem, que a gente reservou. Vamos executar então o vetor de palavras, está lá, ó. Cada parte que eu tinha da palavra original, ele pegou cada uma das palavras, ó, e mostrou cada uma delas. Então aqui eu tenho um array de arrays, um vetor de strings. Muito obrigado pela atenção. Na próxima aula a gente vai ver structs, registros em C. Como é que a gente cria o nosso próprio tipo em C. Até mais!